Bom dia, pessoal! Vamos começar o segundo vídeo da minha aula 1. Vamos resgatar aquele primeiro texto que a gente começou a ler lá em março. É um texto pequeno, mas ele é muito interessante porque ele traz muitos conceitos básicos de políticas públicas que a gente vai usar ao longo de todo o semestre. É um texto gostoso, fácil de ler e vale a pena mesmo vocês lerem de novo. A primeira coisa que traz esse texto é a distinção na língua inglesa entre politics e policy, porque na língua portuguesa a gente usa política para tudo, tanto no sentido de fazer política, atividade política, quanto a política que vira uma norma, uma diretriz, a política escrita. É sobre essa que a gente vai tratar nesse curso, sobre essas políticas públicas, que se referem a atacar um problema público, um problema da coletividade, e chegar à solução de um problema. A razão dele colocar essa ênfase na língua inglesa e por que tem essa diferença, porque a gente tem muitos autores importantes e bons da gente ler que escrevem em língua inglesa. Então, é muito importante a gente saber disso para quando pegar um texto estrangeiro, saber traduzir. E, e fica interessante a gente saber diferenciar esses dois sentidos que, apesar da gente ter uma só palavra política para tudo, ela tem esses dois sentidos. E é nesse sentido de política como norma, orientação a fazer ou deixar de fazer, é que a gente vai tratar nesse curso. É uma norma, uma lei, um plano, uma norma que vai persuadir o agente a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, a política pública para o trânsito. Ela quer persuadir que o agente use o cinto de segurança e quer dissuadir ou fazer com que o agente não faça, por exemplo, não dirija embriagado. Então, esses são dois exemplos do que fazer, do que não fazer, que uma política pública pode induzir o agente. Então, continuando com esse conceito de política pública, o autor propõe que existem basicamente duas abordagens para a gente olhar uma política pública. Uma que seja estatista, e a outra multicêntrica. O que ele quer dizer com isso? É que alguns autores colocaram que o Estado é o principal responsável por uma política pública. Ou melhor, é o único responsável, que a política, para ser pública, tem que vir do Estado, ser formulada pelo Estado, realizada pelo Estado. Mas outros autores consideram que não, que ela é multicêntrica, porque vários atores da sociedade tanto influenciam na formulação da política quanto na sua execução. O autor escolhe usar a multicêntrica e eu tendo a concordar com ele, porque a estatista é mais restritiva. E se a política pública se propõe a tratar de um problema público da coletividade, nós queremos que todos os agentes colaborem e construam e participem dessa política, nessa visão multicêntrica. O autor coloca 4 motivos pelos quais a multicêntrica seria mais interessante. O primeiro, esse enfoque mais interpretativo e menos positivista. Bom, isso eu achei uma coisa muito descolada, assim, muito teórica mesmo. Difícil de entender essa frase. E ele também não explica tanto assim. Mas vamos lá. Eu entendi com isso que ele está querendo dizer sobre um paradigma positivista e o paradigma interpretativo. Nas ciências sociais, o paradigma positivista é aquele que coloca uma norma,
diretriz, coloca por escrito alguma coisa que tem um foco mais objetivo e mais admitindo uma interpretação mais fixa, mais única, mais definida. O interpretativo, ele dá margem a mais construções, mais visões diferentes. Uma norma interpretativa, ela surgiu da construção de diferentes visões de mundo. Então, olhando essa frase que ele coloca por um prisma das ciências sociais, me parece, sim, que a interpretativa ela é mais ampla, né, do que a positivista. E seria uma vantagem dessa abordagem multicêntrica. A outra vantagem seria evitar que você fique analisando antes a personalidade jurídica do agente que está falando sobre aquela política. Ou seja, se ele não for um agente governamental, ele não poderia falar sobre aquela política pública, ou formular, ou executar. E isso não é verdade, porque as instituições privadas, o setor privado, o comércio, as organizações da sociedade civil, a academia, todas elas têm a sua visão sobre um problema público. Então, o fato dela ter uma personalidade jurídica de direito privado ou direito público não é o que diferencia a sua voz sobre aquele problema. Não é a sua personalidade jurídica, mas o seu papel e o seu conhecimento. Outro motivo seria que se aplica um grande espectro de situações e organizações. É verdade, então você abrange mais organizações e pode tratar com políticas públicas problemas mais amplos. E o autor ainda coloca como um quarto motivo para essa abordagem multicêntrica a distinção entre a esfera pública e privada ser mais fácil de fazer do que entre a estatal e não estatal, porque a gente tem organismos que têm personalidade privada, mas se regem pelo direito público, e uma mistura de constituições jurídicas na sociedade. Mas a gente sabe diferenciar melhor o que seria privado do que seria público. Mas, sem dúvida, o Estado ele tem um papel de destaque nessa formulação de políticas públicas. Hoje em dia, né, é uma das razões centrais da existência do Estado moderno, ele poder colocar políticas públicas, formular, executar. Até porque é o Estado que detém um monopólio do uso legítimo da força. O uso da força legítima. Isso quer dizer, é o Estado que pode obrigar a fazer ou não fazer. Ele tem o poder de polícia. Então, todas as outras instituições, a academia, o setor privado, a gente pode contribuir com soluções e cada um com seu papel. Mas o Estado tem um papel que é só dele, que é esse monopólio do uso da força legítima. E um terceiro fator é que, de fato, o Estado controla uma grande parte do recurso de uma sociedade. Então, ele tem condição de dirigir uma política pública para um resultado e tem uma visão ampla dos recursos da sociedade. Então, são razões que fazem com que o Estado tenha, de fato, o destaque na política pública, mas isso não quer dizer que ele pode abrir mão totalmente das visões dos outros setores para formular e principalmente para executar, porque os problemas são cada vez mais complexos, a sociedade é cada vez mais complexa. Então, nesse sentido aqui, as políticas públicas, elas têm dentro delas, elas são maiores do que as políticas governamentais. Existem políticas que são do governo, mesmo que sejam construídas com a ajuda de outros atores e agentes, mas a política pública ela tem um aspecto maior na sociedade do que a política governamental. Continuando esse conceito de política pública, então a política
pública quer abordar um problema da coletividade, da sociedade. Para que ela faça isso, tem que existir uma situação, uma situação que seja um consenso entre a maioria dos atores da sociedade, que é um problema e que deve ser abordado. E a gente quer chegar numa situação ideal possível. Não quer dizer que toda política que a gente vai chegar a atingir essa situação ideal possível. Mas quando a gente elabora uma política, a gente tem que ter uma visão de longo prazo do que você quer com essa política. Mas tudo isso que a gente falou até agora tem de fato um caráter bastante teórico. Vamos trazer um pouquinho mais para a prática isso que a gente está dizendo. Porque a política pública é um conceito abstrato, mas como que ela se materializa? Ela tem instrumentos, e os instrumentos são variados. São políticas públicas, tanto diretrizes de nível estratégico, quanto de nível intermediário e operacional. Isso quer dizer que a gente não pode tratar como política pública só uma coisa muito macro, muito ampla, tipo as políticas econômicas para macroeconomia. Não é, a gente tem as políticas menores, a gente tem as políticas de microcrédito, a gente tem a política de emprego, a gente tem a política de renda, a gente pode ter uma política em vários níveis. Então, por isso que temos programas públicos, leis, campanhas. Uma campanha ela é parte de uma política ou uma política em si. As inovações organizacionais para que a gente coloque para que a gente resolva um problema, pode ser uma política que traz uma inovação na forma como as instituições se organizam para atingir um determinado fim. Subsídios econômicos, incentivos, dentre outros, né? Ou seja, um instrumento para transformar uma orientação em ação. Bom, aí, ao final do texto, o autor traz uma política, um estudo de caso, né, para a gente colocar em prática esses conceitos de política. Vocês podem ler, tem um estudo de caso sobre a Somália e Médicos Sem Fronteira. Eu achei um estudo de caso um pouco muito teórico. O capítulo já aborda conceitos teóricos. E é bastante teórico e longe da nossa realidade. Tudo bem, a gente poderia fazer uma comparação da situação na Somália com alguma situação dentro do nosso país. Mas também colocando uma coisa mais moderna. Eu acho que a nossa disciplina tem que ter uma coisa atual, uma conexão com a realidade, para que ela não fique só nesse plano das ideias. E uma coisa muito interessante e que está sendo debatida muito atualmente é a questão do desmatamento da Amazônia. Agora, a Amazônia em si já é uma causa de interesse da sociedade brasileira, até pelo tamanho que ela ocupa dentro do nosso país. A região amazônica ocupa 60% do nosso país. E ela é um desafio de desenvolvimento, qualquer que seja o governo, a sua linha, qualquer que fosse o país que tivesse 60% do seu território com uma floresta tropical, ele já tem um desafio de desenvolvimento, que é usar aquele recurso da melhor forma possível. Então, eu troquei o estudo de caso e coloquei como texto, que vai ser enviado para vocês por e-mail, o Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e da Recuperação da Vegetação Nativa, de 2020 a 2023. É um plano muito novo, lançado agora em junho. Ele ainda eu considero um plano preliminar, porque ele ainda não traz dados e metas concretas. Ele ainda não é um plano operacional, mas no plano das ideias, ele já faz diagnósticos e exprime princípios e abordagens que vão ser utilizadas para atacar esse problema público, que é um problema público que a gente tem atualmente, que é inegável. E é interessante que esse é um problema muito complexo e que não dá para ter a resposta de uma parte só da sociedade. É um problema que, para ser resolvido, atacado, lidado, tem que ter as vozes de vários setores, tanto na sua formulação como na sua implementação.
E é interessante que até isso, como o plano é bastante novo, apesar de vago, ele traz, inclusive ao final, o plano diz isso. O plano traz a ideia do reforço de políticas de comando e controle, que vocês, se não viram, vão ver ainda ao longo de outras disciplinas, e que chega a um limite. Existe um limite para as políticas de comando e controle, que seja a do fazer ou deixar de fazer, que tem que ser complementadas por outros instrumentos, e esse plano ressalta o papel de instrumentos econômicos. Então é uma leitura interessante, porque o plano não é muito longo, ele é curto, e ele ainda não é um plano operacional com metas e números. Ele é basicamente uma carta de intenções com as suas diretrizes básicas, mas é o que a gente tem de mais moderno, mais atual, mais recente e oficial para abordar esse problema de desmatamento da Amazônia. Então, esse é o primeiro estudo de caso. A gente vai voltar ao estudo da Amazônia em outros exemplos, em outros estudos, porque, como eu disse, é um problema complexo, multifacetado e, por isso mesmo, uma política multicêntrica. Esse é o último slide desse vídeo e ele deixa essa notícia, né, do estudo de caso. E o próximo e último vídeo que compõe a videoaula 1, eu vou falar sobre esse plano e dando um enfoque que nos interessa para identificar nesse plano os pontos de formulação e de futura execução de uma política pública ambiental. Obrigada.